A ilha de Malta representou a última fagulha de resistência aliada no mar Mediterrâneo em 1942. Sua posição privilegiada no mar europeu permitia aos ingleses atacarem as linhas de suprimento do eixo que alimentavam o esforço de guerra no norte da África sob o comando do temido Averyn Rommel. Mas assim como Malta podia atacar, ela podia igualmente ser atacada. Dessa forma, era quase impossível abastecer a ilha com os suprimentos necessários para sua defesa e subsistência. O avanço dos alemães e italianos precisava ser interrompido, e se Malta caísse, essa tarefa se tornaria quase impossível. Por essa razão, mesmo com um risco enorme, foi realizada a Operação Pedestal. Esse foi o esforço titânico dos aliados para tentar, ao menos, aliviar a situação na sua importante posição mediterrânea. Mesmo com todos os preparativos, o início da operação já foi conturbado. As forças do eixo ainda não sabiam exatamente o alvo do enorme comboio aliado que navegava no seu domínio. Poderia ser uma invasão em uma das ilhas da Itália ou algum dos portos africanos? As ações de distração que os aliados realizaram funcionaram nesse sentido, causando uma enorme incerteza para os italianos e alemães. Mas da mesma forma que confundiu os inimigos, também os deixou extremamente alerta com relação a cada movimento que os navios aliados tomavam. No dia 12 de agosto, a inteligência aliada reportou que os italianos haviam visto parte do comboio passando por Gibraltar dias antes e suspeitavam que ele poderia estar se dirigindo a Malta. Por essa razão, o 77º Esquadrão de Caças da Luftwaffe, sediado em Elmas, na Sardenha, foi colocado em alerta, sendo avisado de um possível trânsito de navios inimigos pelos estreitos próximos. As aeronaves locais iriam trabalhar junto com os esquadrões italianos que eram sediados em outras bases para destruir todos os navios de transporte antes que chegassem ao seu objetivo. Enquanto isso, os alemães também se preparavam para um possível desembarque na área entre Trípoli e Benghazi, destacando aeronaves de transporte, caças e bombardeiros para sua defesa, além de tropas motorizadas e artilharia. A tensão era tanta que todo o transporte de suprimentos entre o norte da África e Itália foi interrompido às 7 da manhã do dia 12. A situação continuaria até o final do dia, quando então os alemães chegaram à conclusão de que os desembarques ocorreriam nos próximos 2 dias em Trípoli, enviando então as aeronaves que ficavam lá para a Sicília para manterem elas a salvo no caso de uma invasão por terra. Medidas similares de prevenção de ataques aliados foram tomados também em Benghazi. Durante o resto do dia 12, os reportes de inteligência aliadas continuavam a ser recebidos pelo comboio da Operação Pedestal. Uma mensagem direta do Marechal Hermann Göring mencionava o seguinte, abre aspas, vocês devem operar sem qualquer outro objetivo em suas mentes que não seja o da destruição daquele comboio britânico. A destruição desse comboio é de uma importância decisiva. Fecha aspas. Também foi recebida a informação de que uma flotilha de barcos rápidos de ataque alemães, os chamados S-Boats, iriam realizar uma patrulha vindos da Sicília e parando em Capibon, na ponta norte da Tunísia. Em seguida iriam seguir para a ilha Marítimo e depois patrulhar a costa da Sicília. Aeronaves de reconhecimento alemãs estavam acompanhando a Força F desde as 5 da manhã, transmitindo sua localização para os diversos grupos de aeronaves que vinham atacar as embarcações durante o dia. Diversas táticas foram empregadas no ataque, desde bombardeio nivelado em grandes altitudes por aviões italianos ou bombardeio de mergulho realizado por aviões alemães. A tentativa de lançamento de minas no percurso do comboio também foi realizada. Durante a tarde, novas ordens chegaram para os pilotos do eixo, indicando para que não atacassem os navios que já estavam avariados, focando sua atenção naqueles que ainda tivessem condições de chegar no seu objetivo. O dia 12 viu um número imenso de aeronaves italianas e alemãs atacando o comboio diversas vezes, com esses aviões decolando principalmente de bases aéreas na Sicília. Bombardeiros e caças do eixo atacaram com bombas e torpedos a enorme frota aliada que enviava suas próprias aeronaves para tentar interceptar as embarcações.
Um destaque foi o emprego de um Savoia Marchetti 79 Sparviero, carregado com uma gigantesca bomba de 1 tonelada. O piloto italiano levou a aeronave para perto do comboio, saltando de paraquedas em seguida. Uma outra aeronave, um Z-1007, contava com um tripulante que iria direcionar por meio de controles de rádio a imensa bomba voadora para um dos porta-aviões. Por um problema nos equipamentos sem fio, a aeronave continuou voando e errou o alvo, explodindo bem longe dali, em uma montanha na Argélia. Em um dos brutais ataques aéreos, como resultado de uma ofensiva de bombardeiros de mergulho Stuka, o porta-aviões Indomável recebeu o impacto de 3 bombas no seu convés, com mais algumas que chegaram muito perto de acertar sua estrutura. O dano no deck de voo foi tão extenso que o Indomável não podia mais operar com as suas aeronaves, mas ainda tinha capacidade de manter uma velocidade de navegação bem maior do que o mínimo que o comboio mantinha. Um torpedo lançado por aeronaves acertou um destroyer, o HMS Foresight, que recebeu graves avarias. Horas mais tarde, outras embarcações resgataram os sobreviventes e afundaram o pobre destroyer que não tinha mais condições de navegar. As aeronaves do eixo haviam feito juntas mais de 200 surtidas no comboio britânico. Às 18 horas e 55 minutos, o almirante Seifert, comandante do comboio, ordenou que a frota Z, constituída pelas escoltas mais pesadas e poderosas, começasse o rumo para oeste de volta para o território amigo. O almirante Seifert retornaria junto com a Força Z, já que sua embarcação era o HMS Nelson, um dos encouraçados da frota. A Força X continuaria a sua dolorosa viagem até Malta, agora sendo comandada pelo almirante Harold Burnroyd. Os alemães e italianos aparentemente não perceberam a retirada da Força Z até as 20 horas e 30 minutos, o que pode ter auxiliado na sua escapada durante a noite. O local onde a Força Z foi liberada do comboio se chama Banco Sherk, que se trata de uma área do mar aberto entre o norte da Tunísia e a ilha da Sicília com relativa baixa profundidade e que, portanto, tinha uma grande chance de eliminar a ameaça de submarinos que eram as principais ameaças ao comboio durante a noite. Por essa razão, o local foi escolhido para que as frotas se separassem, já que seria onde supostamente estariam mais protegidas. Mas, divergindo das suas expectativas, a Força X foi atacada novamente enquanto mudava sua formação de 4 colunas para uma de 2, agora que o número de embarcações havia diminuído durante a madrugada do dia 13 de agosto. Foi nesse mesmo período de tempo que o comboio foi atacado também por uma emboscada de submarinos italianos, que não se intimidaram com a baixa profundidade da região. O submarino italiano Axum tinha os cruzadores HMS Nigéria e o HMS Cairo, além do valioso transporte Ohio. Os danos no Ohio foram grandes, abrindo uma grande abertura no seu casco que gerava um arrasto na água, fazendo-o iniciar uma curva para a esquerda. Um incêndio se iniciou no tanque que havia sido atingido, mas logo a água do mar que inundava a embarcação apagou o fogo. O transporte seguiu em velocidade reduzida o resto da viagem, tendo que compensar a sua trajetória com o leme travado na direção oposta. Os cruzadores atingidos eram as únicas embarcações da Força X que contavam com equipamentos para direcionamento das aeronaves de Malta. O comboio estava em completo caos, com as embarcações tentando entrar nas suas posições e o almirante Burroud ainda sendo transferido para o destroyer Ashanti, quando um novo ataque aéreo, aproveitando os últimos momentos de luz do sol, ocorreu. Bombardeiros Ju-88, Heinkel 111 e caças Bf-110 atacaram o comboio completamente vulnerável perto das 20 horas e 30 minutos. Alguns caças Beaufighters britânicos apareceram para oferecer um suporte, mas no caos do momento também foram alvos dos atiradores antiaéreos dos navios aliados. Com um ataque combinado de aeronaves e submarinos, o transporte Brisbane Star foi atingido e danificado, assim como o Rochester Castle.
os transportes Clan Ferguson e Empire Hope foram severamente atacados e também foram afundados. O cruzador Kenya também foi atacado, desviando inicialmente de 3 torpedos inimigos, mas sendo acertado por um 4º disparo. Após esses ataques, o almirante Seifert, na Força X longe dali, ordenou que um dos seus cruzadores retornasse para acompanhar a Força Z e auxiliar na comunicação com as aeronaves aliadas. A área de alto mar entre a África e a Sicília, no caminho para Malta, era repleta de campos minados inimigos. Então, o comboio mudou seu percurso, se aproximando da costa africana e adotou um padrão de busca de minas, com algumas embarcações seguindo à frente do comboio para livrar o caminho para os transportes e alguns destroyers que o acompanhavam. Perto da 1 da madrugada, enquanto estavam perigosamente perto da costa da Tunísia, o HMS Manchester foi afundado por uma lancha de ataque rápido inimiga. 3 horas mais tarde foi a vez dos transportes Glenarchy, St. Eliza, Almeria Likes e Wayrange serem também afundadas por lanchas inimigas. O transporte Rochester Castle também foi atingido, mas conseguiu continuar retornando para o comboio às 5 da manhã, perto do horário em que os reforços da Força X chegaram para auxiliar. O Ohio, que havia ficado para trás, teve que diminuir sua velocidade. Para protegê-lo, o destroyer HMS Ledbury se posicionou logo à sua frente para guiá-lo, já que alguns dos seus equipamentos de navegação deixaram de funcionar. Perto das 6 da manhã, o Ohio e sua escolta conseguiram se reintegrar ao comboio. Nesse momento, a Força X contava com apenas 7 transportes. O nascer do sol fez com que os ataques das lanchas de ataque rápido acabassem, já que elas não podiam mais usar a cobertura da escuridão para lançar os seus torpedos contra a formação inimiga. Mas juntamente com a luz vieram também as aeronaves do eixo. Às 7 da manhã, o comboio se encontrava a cerca de 220 km de Malta, quando foi atacado por bombardeiros e caças alemães. Em uma das ondas de ataque, bombas atingiram o transporte Weimarama, que levava combustível de aviação e munição como parte da sua carga. A embarcação explodiu com tamanha brutalidade que o transporte que vinha logo atrás, o Melbourne Star, teve parte da sua tripulação se jogando ao mar pensando que fora o seu navio que foi atingido, já que o óleo que queimava acima da água e os pedaços de navio espalhados por todo lado pareciam um verdadeiro inferno. O Ohio também foi atacado novamente, e uma das aeronaves que o atacou, um Stuka, foi abatido e se chocou contra a embarcação. Mais bombas continuaram sendo lançadas contra o Ohio durante os incessantes ataques aéreos da manhã, com algumas explodindo perto o bastante da embarcação para inutilizar o seu leme e logo a totalidade do seu sistema de propulsão. Agora, o grande navio teria que ser rebocado para Malta. Nesses ataques, o transporte Dorset foi atingido e afundado. O comboio estava a apenas algumas horas de chegar em Malta. No final da tarde, as embarcações que ainda conseguiam manter o ritmo se encontraram com uma força de navios menores já próximos de Malta. Os transportes Rochester Castle, Port Chalmers e Melbourne Star, que chegou depois, conseguiram atracar no porto onde foram imediatamente descarregados dos seus preciosos recursos. Quando entraram em contato com as forças de Malta, as embarcações de guerra da Força X começaram a retornar para Gibraltar, atraindo a atenção da aviação inimiga, o que pode ter contribuído para os 3 transportes e seus pequenos defensores terem chegado também a salvo. Mais tarde, a Força X iria se unir à Força Z em outra área do Mediterrâneo, ainda sendo atacada por aviões inimigos. O Ohio, que fora deixado para trás, recebeu o apoio do destroyer HMS Penn. A uma distância de menos de 100 km de Malta, o destroyer e o transporte continuaram sendo atacados durante a madrugada, com uma outra bomba acertando o Ohio, dessa vez na sala de máquinas. A detonação abriu um buraco no casco, inundando seu interior, fazendo com que o navio perdesse flutuabilidade e afundasse um pouco.
O destroyer Penn logo recebeu o apoio de outros barcos menores vindos de Malta que evacuaram parte da tripulação da embarcação. Mais tarde, o destroyer Bramham também apareceu para ajudar o esforço de levar o Ohio para Malta, com o HMS Ledbury reforçando a tropa durante a tarde. O Ohio estava tão danificado que os esforços para o seu reboque eram muito complicados, já que seus mecanismos de controle estavam danificados e a sua flutuabilidade estava comprometida. A situação estava tão crítica que o HMS Ledbury e o HMS Penn tiveram que se amarrar nos lados da embarcação para mantê-la flutuando e poder direcioná-la para Malta. Apenas parte da tripulação do Ohio foi evacuada e mais homens eram necessários para o seu funcionamento em uma situação tão crítica. Por isso, alguns dos tripulantes que foram resgatados de outros transportes que foram afundados antes e estavam sendo levados nos destroyers se voluntariaram para tentar salvar o Ohio, embarcando no fragilizado navio em seguida. Entre os voluntários estavam vários homens feridos com queimaduras e até ossos quebrados, mas que sentiam a necessidade de terminar a missão. Com o Ohio e os destroyers amarrados e um rebocador puxando a formação, a pequena frota seguiu a passos de tartaruga em direção a Malta. O perigo, entretanto, não havia acabado. Stukas inimigos fizeram mais ataques perto das 9 horas, tentando desesperadamente acertar o conjunto de transporte e destroyers, mas sem sucesso no ataque. Uma hora depois, as aeronaves alemãs retornaram lançando suas bombas contra o Ohio. O leme do navio foi destruído e o Ohio afundou ainda mais na água. O destroyer Ledbury logo foi trocado na formação pelo Bramham após alguns incidentes em que os cabos de reboque estouraram. Com uma velocidade de menos de 10 km por hora, os navios ingleses seguiram em direção a Malta. As próximas horas foram de maior monotonia, já que o que restava do comboio estava na área em que as aeronaves de Malta poderiam oferecer cobertura aérea, como ocorreu nos últimos ataques. Mas, chegando perto da costa da ilha, disparos foram efetuados contra o Ohio e seus anjos da guarda. Seria algum navio hostil, um submarino inimigo? Não. Eram os canhões costeiros de Malta que achavam que se tratava de uma invasão inimiga. Após uma desesperada troca de mensagens luminosas, o ataque parou. Por sorte, nenhum dos tiros acertou os seus alvos. A manhã do dia 15 de agosto foi de enorme felicidade para a população de Malta. Pessoas comemoravam no cais e a banda local tocou a canção Rule Britannia para homenagear a chegada do Ohio. No seu principal porto estava um navio extremamente danificado, tão baixo na água que as fotos do evento parecem ser editadas. O casco do Ohio se partiu em dois ainda no porto, momentos depois de ser descarregado. Os restos da embarcação ficaram no local por um tempo, já que não havia como reparar a embarcação em Malta. Em 1946, os restos do navio foram rebocados para o mar aberto e afundados. Pelo que parece ser quase um milagre, a maior parte do combustível e óleo do Ohio chegou intacta, o que possibilitou que a ilha tivesse a capacidade de se defender por muito mais tempo, além, é claro, de poder atacar os navios de suprimentos inimigos. O total de perdas para os aliados na Operação Pedestal foi de 1 porta-aviões, 2 cruzadores, 1 destroyer, 34 aeronaves e 9 navios mercantes afundados, com muitas outras embarcações severamente danificadas. Cerca de 500 marinheiros e pilotos perderam a vida na incursão. A constante destruição de suprimentos direcionados para o Afrika Korps com certeza foi uma das razões da virada da situação no fronte africano, com os aliados conseguindo expulsar os alemães e italianos da região em maio de 1943. Além de ajudar a destruir as forças de Rommel, Malta também serviria como ponto de apoio para outra importante futura campanha aliada: a invasão da Itália.